Com certeza você já sabia que já rolou um crossover entre a DC e a Marvel. E isso aconteceu mais de uma vez. Mas o que talvez você não saiba é que uma vez a coisa foi tão séria que quase eles trocaram personagens. É isso mesmo. Um iria para DC e o outro iria para Marvel. Então se você está curioso para saber sobre isso, só ficar comigo nesse vídeo. Galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. A questão do crossover entre a DC e a Marvel sempre foi motivo de alegria por parte dos fãs. Afinal, todo mundo curte aí um personagem contra o outro, seja da DC, seja da Marvel, ou então que eles se unam em torno de um vilão em comum. Já aconteceu em 1996, quando tivemos Marvel vs DC, e também lá em 2004, quando tivemos Liga da Justiça da América ao lado dos Vingadores. Hoje em dia, né, isso não está muito comum, tem uma questão boa aí de briga, enfim, é uma pena, mas isso foi bem legal, os fãs sempre consumiram bastante esse tipo de coisa. Aí acontece que uma vez esse crossover, ele foi tão bem pensado, ou seja, deu tanto certo, que as duas editoras acabaram ali combinando de trocar personagens, isso mesmo, um iria sair da Marvel e para DC, e um sairia da DC para Marvel. Inclusive numa entrevista lá de 2001, pelo ex-editor da DC, Paul Levitz, disse que a DC vs Marvel, né, foi um sucesso, foi bem legal, e aí houveram algumas conversas, ainda que rápidas, para essa troca de personagens. Aí você deve estar se perguntando aí do outro lado, tá, você falou, e que personagens eram esses? Antes, galera, peço para você deixar o like nesse vídeo, seu like ajuda o canal a ser indicado no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. Conto com a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Valeu mesmo. Falando justamente sobre esses personagens, é o seguinte. Da DC Comics, o Caçador de Marte ia de forma definitiva para a Marvel. Enquanto, por outro lado, a Mulher Hulk sairia da Marvel para DC também de forma definitiva. Mas por que isso? Porque o próprio pessoal dessas editoras, por exemplo, no caso a DC, achava que o Caçador de Marte é muito parecido com o Superman. Então, com certeza, ele não faria tanta falta assim. E do outro lado, a Marvel achava que já existia muitas versões do Hulk. Então, você tirar, por exemplo, a Mulher Hulk da jogada, também não faria falta nenhuma. Ou seja, eles eram ali personagens redundantes. E outra coisa que também pesava nessa troca de personagens da Mulher Hulk com o Caçador de Marte é que eles até então eram sempre deixados de lado. Não tinham grande destaque, não tinham grandes papéis. Falando de forma bem básica, eles não eram da primeira prateleira de super-heróis. Nem o Caçador de Marte na DC, nem a Mulher Hulk na Marvel. Então isso foi mais um fator que estava pesando nessa provável troca de personagens. Um dos escritores desse crossover, Liga da Justiça e Vingadores, disse que teria sido bastante divertido ver essa troca de personagens. Afinal, imagina só, a gente ver a Mulher Hulk na Liga da Justiça da América e ver o Caçador de Marte nos Vingadores. Realmente teria sido muito bacana. É lógico que com o passar do tempo a Mulher Hulk acabou ganhando mais destaque dentro da Marvel, ganhou sua própria revista, esse ano ganhou uma série de TV, e do outro lado o Caçador de Marte também passou a se tornar muito mais importante para a Liga da Justiça. É lógico que a troca se tornou impossível. Aí quando a gente pensa nessa situação, teria sido uma coisa simplesmente épica, não pelos personagens em si, mas sim pelo fato, abriria portas para outras trocas, para outras situações que seriam muito bacanas. Ainda lógico, a gente não veria o Homem de Ferro na DC, nem o Batman na Marvel. Lógico, os personagens principais não seriam trocados de forma alguma. Mas por outro lado, quantas vezes a gente não lê ou não liu alguma revista em quadrinhos que aparece um personagem bem bacana que simplesmente desapareceu, ou personagens mal aproveitados, que a gente imagina a seguinte situação: poxa, que bacana, esse aí da DC daria um ótimo vilão para os X-Men, daria um ótimo vilão para o Capitão América, daria um ótimo vilão para o Homem de Ferro. E do outro lado também, poxa, esse aí
é a cara de vilão do Batman. Ou então, pô, esse aí daria bastante trabalho para o Superman, né? Poderia ter aberto aí possibilidades infinitas sobre tudo isso. E com essa situação toda, quem ficou bastante animado foram os escritores, tanto da DC quanto da Marvel, porque já estavam pensando em histórias, em várias possibilidades para usar esses novos personagens dentro de suas editoras. Até que veio o balde de água fria dos departamentos jurídicos da DC e Marvel, pois eles disseram que seria extremamente difícil, seria uma dificuldade absurda essa troca de personagens. E a gente entende, porque a pessoa que desenhou tem os direitos, aí pode ter herdeiros, aí esse direito pode pertencer a uma terceira pessoa que ninguém conhece, aí de repente você passa o personagem para DC ou para Marvel, aí aparece alguém ali reclamando os direitos desse personagem. Enfim, realmente uma coisa muito complexa, muito difícil. Lógico, talvez lá atrás fosse mais possível. Hoje em dia, eu diria que a chance é zero disso acontecer, por menor que seja o personagem, por menos aproveitado que seja o personagem. Hoje em dia, eu acho que troca de personagens de forma definitiva não acontece mais. O que é uma pena, porque as possibilidades são muito grandes. Eu agora vou te fazer uma pergunta bem bacana. Qual personagem da DC você gostaria que se mudasse para Marvel? E qual personagem da Marvel você gostaria que se mudasse para DC? Deixa aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Conto com sua inscrição e aproveita e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.